Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Muito obrigado aí por mais um dia ter a sua companhia, o nosso Morning Call aqui de número 201, hoje dia 21 de setembro de 2021. Hoje tivemos aí um probleminha técnico, atrasou uns minutinhos o nosso início, mas como de praxe estamos aqui para falar sobre o que movimentou o mercado no dia de ontem, então não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, você que trabalha ou gosta de mercado financeiro, para que o YouTube entregue também esse conteúdo aí para cada vez mais pessoas de forma gratuita. Ontem, dia 20, tivemos um dia de bastante oscilação, assim como já era imaginado logo nas primeiras horas do dia, conforme falávamos aqui no nosso fechamento do Morning Call, com as bolsas globais aí caindo forte, índice Ibovespa derretendo novamente e voltando aí à casa dos 107 mil pontos, puxado aí muito aí pelo exterior, né, diversos aspectos, desde a reunião, né, e a expectativa em torno da reunião do FOMC, que é o Copom lá dos Estados Unidos, né, que define ali nas reuniões aí os próximos passos da política monetária do Banco Central norte-americano, o Fed. Além disso, temos essa semana aqui a nossa reunião do Copom, que acaba influenciando também o nosso mercado. E olhando ainda para o âmbito geral, a própria situação da Evergrande, né, a incorporadora chinesa aí que pode dar um calote aí bilionário nessa semana, também impactou não somente a bolsa brasileira, mas as bolsas ao redor do mundo. Por aqui ainda pesou aí o aumento do IOF, né, que foi assinado aí na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. As situações do Boletim Focus com novas perspectivas também de aumento em inflação e taxa de juros. Os precatórios, que ainda são uma incógnita, e os parlamentares se reúnem aí para tentar chegar num consenso quanto à PEC dos precatórios, olhando aí para a perspectiva de orçamento 2022, CPI da Covid, que continua em alta, crise hídrica e também as perdas aí no minério de ferro que acabaram impactando forte aí, principalmente aí em Vale, né, que caiu forte, cerca de 3% no dia de ontem, e a Vale aí tem um peso muito grande aí no índice Ibovespa, por isso aí também impactando bastante aí no mercado como um todo. Olhando ainda para âmbito geral e internacional, o presidente Jair Bolsonaro no dia de hoje aí ele fará um discurso lá na Assembleia Geral da ONU, existem diversas expectativas nesse sentido e desde ontem ele se reúne com outros líderes mundiais, então também podendo ter desdobramentos nesse sentido e preocupando, obviamente, gerando expectativa no mercado de forma geral. Ontem lá nos Estados Unidos a tônica era, obviamente, aí a questão da possibilidade de calote aí da Evergrande também, que pode reverberar em outras instituições financeiras, e muitos especialistas olham aí um risco da Evergrande aí ser semelhante ao que aconteceu com o banco Lehman Brothers lá no ano de 2008, né? Então a crise do subprime, isso obviamente aí preocupando investidores. Além disso, lá nos Estados Unidos a expectativa em reunião da decisão aí do Federal Reserve, das falas de Jerome Powell, né, após a reunião do FOMC, também são de grande expectativa e preocupam, fazendo com que os mercados despenquem também lá nos Estados Unidos, e o mesmo acontecendo aí na Europa, que também, além de todos esses aspectos, tem uma preocupação com o aumento de preço, o aumento aí da inflação ali na Europa, que é uma das preocupações adicionais aí para o velho continente. Devido a toda essa incerteza e medo dos investidores, que analisam aí com receio do que irá acontecer, os mercados ontem ficaram basicamente todos no negativo. Vamos olhar um pouquinho para números e entender um pouco mais esse movimento.
Olhando aí para índice Ibovespa no dia de ontem, nós tivemos uma queda de 2,33%, com o índice Ibovespa aí chegando aos valores aí mais baixos, basicamente aí do ano, né? Durante o pregão chegamos aí em alguns momentos à casa dos 107 mil pontos e ao final do pregão aí fechamos a 108.844, o índice aí mais baixo, né, voltando às mínimas aí do ano e preocupando bastante aí os investidores. Olhando para o dólar, a moeda norte-americana subiu 0,85, chegando a R$ 5,33. As bolsas norte-americanas, tivemos aí Nasdaq, a bolsa de tecnologia, caindo 2,19% a 14.713 pontos. Tivemos S&P 500 caindo 1,70% a 4.357 pontos e Dow Jones caindo 1,78% a 33.970 pontos. Indo para a Europa, o euro aí também subiu forte a R$ 6,29, uma alta de 1,38%. E nas bolsas o movimento foi semelhante, onde o DAX na Alemanha caiu 2,31% a 15.132 pontos. Na França, o CAC caiu 1,74% a 6.455 pontos. E no Reino Unido, a queda foi um pouco menor, com uma queda de 0,86% a 6.903 pontos. Na Ásia, aí, ontem nós tivemos feriado na China e no Japão, por isso aí não houve movimentação aí no dia de ontem nas bolsas asiáticas. E olhando aí para o cenário de cripto, que teve aí em alguns momentos até queda aí na casa de 18% das principais cripto, por conta também aí da mudança e dos riscos da Evergrande, que acabam preocupando investidores. O Bitcoin então ontem caiu 8,48%, enquanto o Ethereum caiu 10,03%. Ainda nessa tocada de quedas, né, o petróleo futuro também caiu um pouco no dia de ontem, onde o Brent fechou a negociação aí a $74,05 e o WTI a $70,34 o barril. O petróleo aí que vinha subindo nos últimos dias, nas últimas semanas, com ampliação aí da oferta e demanda, e automaticamente aí também sofreu esse impacto aí por conta do risco da Evergrande dar esse calote gigantesco. Falando em gigantesca também foi a alta do índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, o índice VIX, né, que mede a volatilidade, o risco no mercado de ações. Ontem aí a alta do índice VIX foi de 23,55%, o índice que chegou aí a 25,71 pontos, e vale lembrar que sempre quanto mais alto esse índice, maior o risco no mercado de ações, maior a volatilidade. E quanto menor essa volatilidade, acima dos 20 pontos já existe uma dificuldade em prever aí os caminhos da oscilação aí do mercado de renda variável. Então aqui subimos aos 25,71 pontos, um alerta aí no dia de ontem, olhando aí para os mercados de renda variável. Ainda olhando aí para a perspectiva de metais futuro, tivemos então o ouro ontem fechando a negociação a $1.761,10 a onça, alumínio futuro a $2.862 e o ferro refinado aí caindo forte novamente aí, a negociação futura, né, perspectiva aí final de setembro, a $117,01 a tonelada. Ontem aí a negociação do minério de ferro despencou aí cerca de 8%, né, no mercado normal, voltando aí abaixo dos $100 e preocupando ainda mais aí o cenário, principalmente aí de mineradoras, como é o caso da Vale, que nós já falamos anteriormente aqui no Brasil. Olhando então para o fechamento das ações do índice Ibovespa, as principais altas do dia de ontem ficaram por conta de CPLE 6 Copel, que subiu 4,68%, chegando a R$ 6,94. Tivemos também alta em Sabesp SBSP3, que subiu 1,81% a R$ 35,91. CVCB3, CVC
Brasil aí que subiu também 0,88 a R$ 20,60. Alta também em IGTA-3, que é Iguatemi, subindo 0,34% a R$ 32,22. E TAEE11, né, que é Taesa, subindo 0,11 a R$ 36,49. Foram as principais altas do índice no dia de ontem. Já as principais baixas, essas sim foram bem mais acentuadas por conta das quedas, e tivemos aí as 5 principais quedas aí por conta de Braskem, BRKM5, que caiu 11,54% a R$ 58,39, também aí dentro da expectativa que falávamos ontem aí de Novonor, né, a Odebrecht, vender a sua parte aí dos ativos de Braskem, a sua fatia, talvez no próprio mercado acionário. Então isso também movimentando o mercado no dia de ontem, junto com os demais indicadores que já falamos aí que pressionaram aí as quedas do índice Bovespa. Também tivemos aí queda de VIA3, que é Via Varejo, né, antiga Via Varejo, antiga VEVAR, que agora é negociada através desse ticker, que caiu 6,73%, chegando então aos R$ 7,89. Cash 3 também no dia de ontem aí caindo 5,90% a R$ 6,69. E RBR3, IRB aí também caindo 5,79%, fechando o pregão a R$ 4,88. E por fim tivemos Prio 3 PetroRio, que caiu 5,68%, aí chegando à casa dos R$ 18,93. Fechamento então das principais altas e baixas do índice Ibovespa no dia de ontem. A agenda de indicadores para o dia de hoje aqui no Brasil não é tão importante, não temos indicadores relevantes, mas vale ressaltar aí que no dia de hoje inicia então a reunião do Copom, que define então amanhã, né, após o fechamento de mercado, a taxa básica de juros, a Selic. Hoje então é o dia em que começam a ser apresentados aí no Copom, cada diretoria apresenta os números específicos relacionados à sua diretoria para essa decisão no dia de amanhã. Já olhando aí para o cenário internacional, hoje temos aí continuidade de feriado lá na China, então também não temos pregão por lá. Retoma aí o pregão no Japão normalmente, que a gente fala daqui a pouquinho aí sobre esse fechamento. E olhando aí também para outros indicadores, continuamos aí com discursos de membros do Banco Central Europeu, que óbvio aí tem toda uma preocupação aí em relação à inflação, retomada econômica, e pode também ser influenciado aí pelas decisões aí da super quarta, né, em relação aí na quarta-feira aí a reunião lá do Federal Reserve, do FOMC nos Estados Unidos. Hoje também temos aí divulgação do índice de tendências industriais lá no Reino Unido, buscando justamente essa retomada do setor industrial. Essa semana é semana de divulgação de PMIs também, então muito importante ficar de olho. Também temos aí licenças de construção lá nos Estados Unidos, lembrando que falávamos aí também no dia de ontem sobre as mudanças, né, no mercado imobiliário norte-americano, que pode gerar aí novos problemas, também olhando aí para o âmbito econômico, mas é muito importante esse indicador de licenças de construção, visto que ele gera muitos empregos ali e é um sinal de retomada da economia norte-americana. E ainda falando em Estados Unidos, hoje tem divulgação do estoque bruto de petróleo, também movimentando esse cenário aí de petróleo futuro e das commodities de forma geral. Âmbito político, né, um dos pontos que a gente sempre traz aqui que influenciam o mercado direta ou indiretamente, ampliados obviamente desde o fim do recesso parlamentar ali no mês de agosto, aonde o âmbito político aí começou a forçar, pressionar ainda mais o mercado financeiro. Hoje vale a pena ficar de olho aí em desdobramentos da CPI da Covid. Ontem já falávamos aqui dos depoimentos que devem acontecer nessa semana. E existia aí até uma perspectiva de que no dia 23 fosse entregue então o relatório pelo Renan Calheiros, que é relator aí da CPI,
e que aí sim tivéssemos um fim da CPI ainda nessa semana, com a votação aí desse relatório do Renan, mas em um primeiro momento o relator, o Renan Calheiros, informou no dia de ontem que deve adiar o relatório e automaticamente a conclusão da CPI, justamente aí para dar oportunidade de ouvir mais testemunhas. Essa é a perspectiva então de continuarmos aí com esses desdobramentos, com novidades na CPI que devem durar pelo menos então até o mês de outubro. Isso impacta diretamente aí na confiança também e no mercado financeiro. Ontem, no finalzinho da noite, já líderes da Câmara e do Senado, né, incluindo aí os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Pacheco do Senado e Arthur Lira da Câmara, se reuniram aí com algumas tentativas de chegar a um consenso sobre a PEC dos precatórios, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui. A perspectiva é justamente aprovar a PEC dos precatórios com o parcelamento aí dos precatórios para o ano de 2022, né, pagando apenas uma parte e o restante sendo pago em até 10 anos, e a perspectiva disso é justamente aí para dar um pouco de fôlego no orçamento, né, do ano de 2022. Por enquanto não existe esse consenso, o objetivo é justamente alcançar nessa semana o consenso com as lideranças, para mais tardar na próxima semana aí ser levado então a plenário para aprovação da PEC dos precatórios. Relembrando aí, né, na semana passada já falamos que o governo tem cerca de 30 dias aí para finalizar todo esse processo de aprovação da PEC dos precatórios, caso contrário precisa ser refeito o orçamento. A possível exclusão também aí de funcionários do judiciário, né, e também Ministério Público e policiais aí da reforma administrativa gera polêmicas e travou a reforma. Lembrando, nós tínhamos aí as duas reformas andando aí concomitantes, né, lado a lado, uma na Câmara e outra no Senado, aí com os relatórios, a reforma tributária de um lado, com mudanças ali na questão do imposto de renda, que já foram discutidas, votadas e aprovadas na Câmara e encaminhadas ao Senado, e lá no Senado uma comissão ali e um relator definindo e trabalhando a questão da reforma administrativa, que também é muito importante, olhando aí para enxugar, reduzir a máquina pública brasileira. Com a possível exclusão, que inicialmente não era o objetivo de excluir aí, o judiciário, né, Ministério Público e também as regras aí para policiais e exército, acabou gerando muita polêmica em relação a isso e travou novamente aí o andamento da reforma administrativa. Devemos ficar de olho aí nos próximos passos, principalmente aí com o relator negociando aí esses pontos, principalmente aí com lideranças partidárias, e óbvio, essa trava acaba impactando também no mercado como um todo, visto que existe um risco fiscal aí muito grande e a máquina pública inflada, né, também prejudica ainda mais esse risco aí para investidor estrangeiro que olha para o Brasil. Continuando ainda nesse ponto, nós tivemos no mês passado, né, a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, e agora a PGR, a Procuradoria-Geral da República, diz que ele não é uma ameaça, né, visto que foram apenas palavras as ameaças que ele disse, então não há uma ameaça física à nação, e pediram então que a prisão dele seja alterada para prisão domiciliar, isso também podendo ter desdobramentos aí no dia de hoje, vale a pena ficar de olho. Ainda um desdobramento aí em relação à situação da Covid, né, da CPI, das investigações e tudo mais. O STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, colocou o governador lá do Amazonas, o Wilson Lima, como réu, acusado aí de peculato, né, que, vamos lá, peculato é você receber indevidamente recursos públicos, né, desvio de dinheiro, basicamente, organização criminosa, crimes contra a lei de licitações e embaraço, ou seja, dificuldade nas investigações em relação à compra de
aparelhos, né, de respiradores aí para o estado do Amazonas, que teriam sido superfaturados então nas compras aí, nas licitações lá no início da pandemia no ano passado. Lembrando, houveram outros problemas lá no Amazonas, né, mas então agora o Supremo Tribunal de Justiça colocando o atual governador Wilson Lima como réu através dessas acusações, e isso pode ter novos desdobramentos, olhando aí também para cenário crise política, né, e risco fiscal brasileiro. Olhando um pouquinho aí para a parte de economia, ontem nós tivemos aí divulgação do Boletim Focus, que pela 24ª semana consecutiva teve um aumento aí na perspectiva do IPCA, né, da inflação, chegando aí a casa dos 8,35%. Tivemos o câmbio aí sendo mantido na casa de 5,20, lembrando aí que existe essa perspectiva para o ano e também uma perspectiva semelhante para o ano que vem, mas esse período aí pré-período eleitoral tende a trazer grande volatilidade aí também para o câmbio. E ontem, aí pela 3ª semana consecutiva, voltamos a ver a perspectiva de aumento na taxa básica de juros, com a Selic chegando então aos 8,25%. Essa semana aí nós temos aí a reunião do Copom, como já falávamos anteriormente, para definir a taxa básica de juros. A perspectiva do mercado, e também seguindo a tônica da última reunião do Copom, é um aumento de 1 ponto percentual, onde chegaríamos aos 6,25, e obviamente nas duas reuniões posteriores do Copom, com um aumento semelhante, nós chegamos aos 8,25, que já estão sendo aí precificados pelo mercado e também pelo próprio Boletim Focus, aí, que traz a visão dos especialistas. A perspectiva de PIB foi mantida para esse ano em relação à semana passada, mas uma perspectiva de queda no PIB para o ano que vem, trazendo obviamente aí maior dificuldade para o país, que cresceu bem menos do que era o esperado aí no pós-pandemia, e também tem essa perspectiva de reduzir ainda mais esse crescimento. Essa perspectiva aí de inflação, né, que nós já tivemos, e a inflação acumulada também dos últimos 12 meses, que ultrapassa os 9%, ela aumentou muito também o preço dos alimentos, e uma pesquisa aí mostra que o consumo de carne vermelha caiu cerca de 67% na pandemia. Das pessoas entrevistadas, 85% delas fez algum tipo de substituição no cardápio, né, para se manter aí mais tranquilo em relação à aquisição de alimentos. Lembrando aí, olhando para a inflação, os 3 pontos aí que ficaram mais latentes na situação da inflação foram transportes, alimentação e também a questão da habitação com a energia elétrica, né? A nova bandeira de escassez, bandeira vermelha 2, que também aí prejudicaram bastante, e isso acaba sendo uma realidade que prejudica obviamente mais as famílias com baixa renda, mas também famílias aí com renda de até 10 salários mínimos também ressaltaram que tiveram que fazer mudanças no seu dia a dia por conta aí da inflação e do aumento de preços dos alimentos. Semana passada tivemos aí o Queiroga, Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, ressaltando em alguns pontos aí que estavam faltando vacinas. Alguns estados, inclusive, cobrando aí novas vacinas aí do Ministério da Saúde. Então, no dia de hoje, aí, o Ministério da Saúde recebe aí quase 1 milhão de doses de vacinas da Fiocruz, também então para a retomada ou para a continuidade aí do processo do Programa de Imunização Nacional, que obviamente aí é muito importante para voltarmos a ter uma normalidade aí com boa parte da população brasileira imunizada contra a Covid-19. Falávamos ontem já e na semana passada da Evergrande, né, e de tudo que pode acontecer, do possível calote aí, né? Ela tem até quinta-feira aí para fazer alguns pagamentos. No dia de ontem aí, houve aí com isso queda nos juros globais, justamente por conta desse risco de calote. Existe uma perspectiva aí de que os executivos da empresa sejam punidos, obviamente aí por conta desse risco. E alguns especialistas também dizem que as restrições aí, né, aquilo que o governo chinês fez lá no setor imobiliário, fazendo algumas
mudanças restringindo algumas situações no setor imobiliário chinês também aí forçaram a situação da companhia. Alguns especialistas levantam um contraponto de que o governo não vai interferir aí nos pagamentos da Evergrande, não iria salvar a companhia, mas ao mesmo tempo o governo chinês aí teria recomendado que as instituições financeiras, os bancos chineses ali aonde a Evergrande tem a sua dívida, deveriam aí prorrogar as dívidas da companhia. E quando nós falamos aí em China, né, normalmente aí um pedido do governo torna-se basicamente aí uma ordem, então podem ter desdobramentos nesse sentido, trazendo uma tranquilidade maior, né, e não havendo esse risco aí de uma quebradeira geral aí por conta aí do calote da Evergrande, que não impactaria aí somente a China, mas todo o mercado global, como nós vimos no dia de ontem. O dólar aí tem se valorizado aí nos últimos dias, né, olhando inclusive o exemplo ontem, com a crise global, visto que a moeda norte-americana atrai aí investidores, né, que buscam proteção, seja proteção em relação à inflação e também uma reserva de valor, e isso acaba impactando diretamente no mercado, visto que o dólar aí tem se valorizado aí até mesmo mais do que ouro ou outros ativos aí com maior volatilidade, como é o caso do Bitcoin, que óbvio aí tem uma valorização maior, mas também uma maior volatilidade e receio aí por parte de investidores. Tudo isso aí é importante ficar de olho, pois pode movimentar o mercado financeiro como um todo. Olhando aí para o cenário corporativo, a Evergrande aí, e a crise da Evergrande, o calote da Evergrande, pode aí impactar não as construtoras no Brasil, mas sim a Vale e as siderúrgicas, né? Por conta aí do excesso aí do receio de investimentos e da redução na economia chinesa. O setor de navegação prevê uma crise muito forte até o segundo semestre de 2022. Lembrando, a gente já falou diversas vezes aqui sobre a questão dos fretes marítimos, falta de container, e todo esse movimento aí fez com que fosse sobrecarregado também a situação dos navios. Os armadores aí afirmam que estão operando em capacidade máxima, né, para tentar aí, ter a melhor eficiência possível, e existe então essa perspectiva de dificuldades até o segundo semestre de 2022. Essa dificuldade maior acaba aumentando o custo do frete marítimo, que é repassado ao consumidor posteriormente, e também acaba atrasando também todo o processo aí de importação e exportação, toda essa negociação internacional. Os Estados Unidos aí liberaram então a entrada de visitantes, né, de turistas, desde que estejam vacinados, incluindo aí a questão de brasileiros já vacinados, e as companhias aéreas brasileiras aí então comemoram o possível crescimento da demanda com essa retomada aí, de entrada aí de brasileiros, não só brasileiros, né, mas a permissão aí de e estrangeiros aí vão até os Estados Unidos. Outro ponto importante aí no cenário corporativo que vale a pena ficar de olho: sindicato aí de médicos tem acusado a Prevent Senior, né? A Prevent Senior é uma das investigadas aí, em relação aos kits Covid aí na CPI da Covid. Tem sido acusado então de obrigar os médicos a assinar um termo de que eles receitaram o kit Covid a pacientes por vontade própria e não aí por uma determinação da Prevent Senior, e isso coloca em xeque, né, essa acusação aí, toda a credibilidade desse setor de saúde, né, que tem crescido forte na bolsa e pode ter impactos também nesse sentido. Agora já são 6h21 da manhã, olhando para abertura e fechamento de mercado. Na Ásia nós temos novamente, como já falado, um feriado na China, então não temos as bolsas chinesas aí com negociação. Já no Japão, a partir das 3 horas da manhã, horário de Brasília, nós tivemos o fechamento da bolsa Nikkei, que caiu 2,17% a 29.839 pontos, ainda olhando aí, né, para aquilo que aconteceu e para as quedas globais aí no dia de ontem, né, só replicando aquilo que já aconteceu anteriormente aí lá no Japão, visto que ontem nós tínhamos então a bolsa Nikkei fechada. O resultado acaba
acontecendo no dia de hoje. E já olhando para o restante dos mercados, né, nas primeiras horas do dia, apesar de certa oscilação, uma perspectiva aí de alta no dia de hoje, com os investidores aí, óbvio, ainda preocupados com a situação da Evergrande, olhando aí para as decisões nessa semana do FOMC, do Banco Central norte-americano, lá o Fed, e obviamente tentando aí digerir um pouco tudo o que aconteceu e agora num processo de correção após as fortes quedas no dia de ontem. Nas primeiras horas do dia as altas eram um pouco maiores, mas nesse momento aí o DAX na Alemanha sobe 1,17%, o CAC na França sobe 1% e no Reino Unido a alta é de 0,90%. Pré-market dos Estados Unidos semelhante, mas com altas não tão acentuadas. Nós temos aí Dow Jones subindo 0,90, S&P 500 subindo 0,80 e Nasdaq subindo 0,75 nesse momento. Então, um movimento aí de correção após as quedas do dia de ontem e, óbvio, aí mercados tentando se recuperar aí da forte queda que houve no dia de ontem. Muita gente aproveitando também o momento aí para comprar alguns ativos aí que caíram bastante no dia de ontem e teremos aí provavelmente um dia de altas, um dia mais tranquilo, mas óbvio ainda de olho com as principais decisões aí da semana em relação à taxa de juros lá nos Estados Unidos. Índice Bovespa deve seguir as bolsas norte-americanas, fechando aí com uma perspectiva de alta, mas lembrando, tudo isso aí pode mudar, né? O mercado é soberano e aqui, olhando para o Brasil, o mercado interno, o cenário interno pode potencializar os resultados também. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Amanhã, a partir das 5h50, nós nos vemos novamente aqui para falar sobre tudo que aconteceu no dia de hoje e as expectativas também de amanhã em relação às decisões aí da super quarta em relação à taxa de juros. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até amanhã. Um abraço, tchau, tchau.